Porque toda vez que a gente fala numa jurisdição fora do território nacional, as pessoas costumam ser muito céticas, né? Inclusive as pessoas do campo do direito. Por mais que o Tribunal Penal Internacional ele tenha a sua importância, ninguém vê, né, uma forma de aplicabilidade se o país ele está totalmente divorciado da vontade de colaborar com o Tribunal Internacional. E como no Brasil é tudo sempre um incerto tão grande, e como também eu vi já em alguns grupos um professor, um brasileiro que é professor lá nos Estados Unidos, ele fez uma denúncia ao FBI para analisar questões de Twitter com contas relacionadas à discussão política no Brasil. Então, há muita movimentação em torno disso, e, de fato, a gente falou ontem até dessa frase do Gilmar Mendes, né? É uma frase que, e apesar da gente ter que voltar à questão, né? O Ricardo ontem ficou até um pouco maçante com uma discussão de pimba, né? Da definição de genocídio, e quem figura de linguagem, né? Figura de linguagem, etc. e tal. Olhando também para essa questão política, né? Porque foi o que nós falamos. Uma coisa é o padre errar aí a oração do Pai Nosso. Outra coisa é uma pessoa comum errar a oração do Pai Nosso. Então, uma coisa é um homem comum falar do genocídio, uma coisa é um ministro do STF falar de genocídio. A gente se espera que quando um juiz, um ministro, fale de um tipo penal, ele esteja usando essa expressão no sentido denotativo que ela tem, no sentido literal, né, no sentido técnico da palavra. E o Gilmar Mendes ele não voltou atrás dessa frase, mesmo depois de tanta insistência do Exército, principalmente do general Heleno, e depois isso se passou para o próprio vice-presidente Hamilton Mourão, insistindo que ele voltasse atrás na fala. Ele não voltou, e a única coisa que ele fez foi, na terça ou na quarta-feira, ter soltado uma nota que foi o dia, que seria o dia do aniversário do Marechal Rondon, e ele fez uma homenagem ali, dizendo que aprecia muito o Exército Brasileiro, que as Forças Armadas são maravilhosas e coisa do tipo, mas ele não voltou atrás na expressão genocídio. Pode ser que exista essa movimentação, mas eu também tenho medo de criar uma expectativa em cima do uso da palavra genocida, porque eu ainda acho que o genocida é o fascista da vez. A palavra genocida é o fascista do momento. Então a gente tem esperado tanta coisa, a gente tem ouvido tantas informações de tantos lados, de tantos jornalistas, de tantos analistas políticos, de tantas pessoas que nos procuram e pessoas que nós procuramos, que nós estamos, desde meados do ano passado, numa sequência de acontecimentos que nós vamos criando expectativa. E na hora do acontecimento, a gente recebe um balde de água fria danado. Tem sido assim, por exemplo, com a questão da divulgação daquela gravação da reunião ministerial. A expectativa ela foi tanta que no momento da revelação, a gente não viu o circo que a gente esperava ver. A mesma coisa a questão do impeachment. Quando todos os partidos começaram ali a se organizar, a mesa do Rodrigo Maia já tinha 40, 45 pedidos para análise. Ele vai e compra o Centrão e a gente já tem que desistir dessa esperança também. Agora, também essa questão do TSE. O TSE vai julgar, o TSE vai caçar a chapa, o TSE quer caçar a chapa para fazer eleições presidenciais junto com as eleições municipais. E o tempo está passando, o TSE não se movimenta, a gente não vê grande coisa e a gente vai ter um banho de água disso. Então, eu tenho muito medo de que essa narrativa, de que o emprego da palavra genocídio seja friamente calculado pelas pessoas que têm usado essa palavra, que isso seja apenas mais uma movimentação para deixar que a gente deixe na mão de outras pessoas, olha, esse acontecimento
vai sair, as pessoas estão aí, posso ficar tranquilo, seja uma coisa assim, sossega aí que estão trabalhando por nós, e vai chegar um momento que esse discurso também vai se perder na bruma dos acontecimentos de Brasília, e a gente vai ter um outro banho de água fria, e como eu disse na minha primeira fala, nós vamos ter que voltar para casa acostumado com o cisco de galinha da economia brasileira, porque Bolsonaro vai continuar ali mais morto do que vivo, né, como um cadáver adiado procriando seus dias na presidência da República até dezembro de 2022.